quando a gente está falando de precificação, existe uma diferença entre produtos e serviços, né? Sobre considerar tempo. Eu acho que a relação do tempo para serviços e depreciação para produtos são pontos a se... precisa de um carinho para observar, e aí entra o ponto, de novo, fazendo toda a conexão de conversar com quem já passou por isso. Ok, qual que é a depreciação de um microfone de um estúdio? Eu não sei. Então, assim... Tem que pegar alguém dono de estúdio e eu vou perguntar lá, a cada vou quanto tempo ele tem que perguntar, trocar. se em algum momento eu achar que eu quero... Achar não. Se em algum momento eu quiser e eu achar que está no momento de maturidade do meu programa ter o próprio estúdio, é algo que eu vou precisar saber. E eu te digo mais. Por exemplo, a gente precisa para um podcast 2 microfones. Mas e se um falhar agora mesmo sendo novo? Pois é. Será que você precisa de 2, ou você precisa de 3, ou você precisa de 4? Uhum. Porque você não pode ficar sem o podcast entrar no ar. Uhum. E aí você fala, tá, mas que azar, podem falhar os 2 microfones? Pode. Pode. Entendeu? Então, nas clínicas, por exemplo, o autoclave é uma coisa que não pode faltar, né? Por quê? Porque eu preciso esterilizar material. Se eu não esterilizar material, eu tenho que fechar a clínica. Compressor não pode faltar. Então, eu começo um consultório com uma autoclave só, tenha e saiba do risco de que, se ela faltar, você tem que fechar as portas. Entendeu? E muita gente nem lembra disso. Só vai acontecer quando? Quando ela pifou, eu vou ligar desesperadoramente para um técnico que pode me emprestar, mas nisso você já perdeu, às vezes, um dia que talvez você tivesse com uma agenda lotada. Você imagina se isso é o dia que você vai entregar as próteses antes do Natal? Então. Esse paciente perde a confiança em você. Não é? Então, tem tudo isso. E aí, uma pessoa mais experiente, ela consegue te trazer essa sabedoria. Sim. E agora, nem tá aqui essa pergunta, eu fiquei pensando nela enquanto a gente conversava, tá? Pensando ainda sobre precificação, e aí você comentou Natal, me veio Black Friday, momentos de alta demanda. Como é que, dentro, principalmente das áreas da saúde, eu consigo entender um pouco dessa relação de demanda? Então, como é que você orientaria alguém que começou agora? Como é que eu vou entender qual que é a minha demanda, se ela é sazonal, com quem que eu posso conversar, que caminho mais ou menos essa pessoa pode seguir, ou talvez até de outros negócios, né? Se for um conselho que vale para todas as áreas, como é que eu consigo entender uma previsibilidade da demanda de um negócio que eu acabei de começar? Assim, por onde você acha que alguém pode iniciar esse processo de busca? Primeiro de tudo, a pessoa tem que entender qual é o cliente ideal dela, né? Então, qual é o público que ela vai atingir. Por exemplo, se eu tô ali no Capão Redondo, eu não posso vender procedimentos que não sejam, primeiramente, fundamentais para a pessoa, né? Então, por exemplo, e eu vi isso na estética, né? Muito diferentemente da odontologia, uma pessoa que ganha, às vezes, 1, 2, 3 salários mínimos, se ela tá com uma dor de dente, ela precisa daquele tratamento. Se ela quer pôr botox, se a TV dela quebrar, se ela precisar, o filho ficar doente, precisar comprar uma amoxicilina, um Clavulin, né, que é um pouco mais caro, ela não vai poder fazer esse botox. Então, aquilo é supérfluo. Mas a dor de dente dela e do filho não é. Então, você tem que entender o lugar que você tá e o público que você vai atender e atingir. A partir deste momento, aí sim, você vai poder entender a sua demanda e, conforme você aí precificar para essa demanda, criar autoridade sobre para essas pessoas e sobre o produto que você vende ou o serviço que você presta, aí sim, você vai começando a ter previsibilidade a partir do momento que você começa a trazer gente para dentro de casa para comprar o seu produto ou serviço e que depois eles começam a indicar e você também vai aumentando esses canais de aquisição para que essas pessoas entrem. Aí, a partir do momento que você tem uma base já de clientes, que é o que eu falei sobre, às vezes, você não ficar só no tráfego pago e fazer programas de indicação, parcerias e dentre 1000 outras técnicas que a gente consegue fazer, porque a partir do momento que você tem uma base, num desespero ou numa Black Friday, você sabe que você já tem por onde começar. E aí isso te traz um pouquinho mais de previsibilidade. Mas existem outras variáveis que aí não depende só da gente. Então, por exemplo, uma clínica odontológica, às vezes você tem uma agenda super lotada e chove o dia inteiro num ponto que, assim, as pessoas não conseguem chegar e a agenda que estava lotada, as pessoas faltaram. Só que aí, diferentemente de um produto que uma loja aberta consegue, às vezes, vender o que ela não venderia hoje, eu não consigo pôr na agenda todo mundo de hoje. Então, aí você tem esse também fator limitante. Então, tem tudo isso aí para você pesar, para trazer tanto essa precificação, esse público ideal e essa assertividade e previsibilidade futura que você vai ganhando no decorrer aí. Você não vai conseguir isso nos primeiros 3 meses do negócio, mas depois de 1 ano, 6 meses, 1 ano, você consegue ter um pouquinho mais de previsibilidade. Perfeito. Legal.